Olá, buscadores. Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. Se você estiver acompanhando aí pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, assim você nos auxilia cada vez a produzir mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje iremos conversar um pouquinho com Adon, novamente. Tudo bem, Adon? Seja mais uma vez muito bem-vindo. Tudo bem, Charles? É um prazer imenso estar aqui com você de novo, comentando sobre essa obra. Viu? Nós que agradecemos aí a sua disponibilidade, né? Então, o Adon, ele é membro da Sociedade Teosófica, é membro da mesma loja que eu, inclusive, né? Loja Yeshua, filiado lá, loja do Rio Grande do Sul. Estamos os dois aí, né, filiados à loja do Rio Grande do Sul, mas residindo em outras localidades. E ele é presidente do Templo Universal Despertar. E é um estudioso, né, o Adon. Já conversamos aí sobre vários assuntos. Ele gosta desse tema do esoterismo, da religiosidade, da espiritualidade. Ele publica alguns vídeos nos perfis pessoais dele, do Instagram, do TikTok. Aliás, foi assim, né, que a gente acabou se conhecendo lá, ele comentando livros da Editora Teosófica, e a gente acabou convidando ele para participar do programa. E hoje nós iremos conversar sobre um livro que ele estava fazendo uma série de comentários lá nas redes sociais dele, que é um clássico da literatura. Eu estou aqui com a edição de luxo, que vem nesse box, né? Ele vem, claro, pode ser adquirido também de maneira avulsa, mas ele tem essa opção aqui, né, do box clássico, com outros 5 clássicos aqui da literatura teosófica e espiritualista, que é Aos Pés do Mestre. Ele tem também a edição de bolso da Editora Teosófica, que é uma edição já publicada há bastante tempo, né? E essa edição de luxo, que ela é um pouquinho mais recente. Então, esse livro aqui, né, reza a lenda, que foi escrito pelo Krishnamurti quando ele ainda era muito jovem, né? Dizem que ele tinha 13, 14 anos, que ele recebia as instruções do mestre dele em sonhos, e que depois ele transcrevia, né, a última frase do ensinamento que ele recebia, ele transcrevia, ele lembrava, né, conseguia memorizar a última frase do ensinamento e ia anotando no dia seguinte, que depois isso acabou surgindo aí o livro desses ensinamentos que ele recebia no mundo onírico. Ao menos essa é a história que nos contam, né, a respeito dessa obra aí, enigmática. Adon, então, essa obra, né, ela já foi comentada aqui no programa por outros convidados, mas clássicos nunca se esgotam, né, e cada um de nós faz uma leitura diferente. Mesmo a mesma pessoa, quando lê mais de uma vez a mesma obra, acaba tendo insights diferentes, acaba tendo aprendizados cada vez mais agregadores. Fala um pouquinho para nós qual é a sua percepção do momento dessa obra e por que você estava produzindo, né, até alguns comentários sobre a obra, por que você está debruçado em cima dela hoje. Então, nos outros vídeos, né, que eu gravei aqui com você, eu falei bastante dessa obra, mesmo quando eu falei sobre o ocultismo prático, falei sobre essa obra. E é interessante que eu disse para você que o ocultismo prático, né, tinha se tornado meu novo livro favorito. Aí depois eu fui reler Aos Pés do Mestre. E aí eu tive uma outra percepção do livro Aos Pés do Mestre. Porque esse livro ele tem a marca da segunda geração, né, da Sociedade Teosófica. Ele parece muito com, por exemplo, a primeira geração Blavatsky ali, tem uma textura, assim, um tempero diferente. Quando chega na segunda, a gente vê que esse livro ele tem bastante disso, né? Só que quando você estuda lá o ocultismo prático, sempre a Blavatsky ela traz para uma questão muito, muito interna do ser humano, pelo que eu percebo, né? E quando você chega na segunda geração, a gente lida mais com apesar de ainda haver essa questão do interno, mas há muito da natureza externa, né? O mundo astral, o mestre como uma entidade fora.
E aí talvez eu tenha cruzado essas duas obras que estão presentes aí nesse box, que eu achei ele maravilhoso, inclusive nos meus vídeos lá nas minhas redes sociais eu digo que ele é fantástico, é uma ideia fantástica, né? Porque reúne muitas obras boas. Para quem não conhece ainda a teosofia, para quem não conhece ainda a Sociedade Teosófica, eu acho que ele é um achado, né? Uma arca, esse combozinho aí. Então, talvez por isso eu tenha tido essa percepção diferente. Até quando eu falei sobre a questão do mestre aqui, né? Porque muitos têm essa pretensão de ter um mestre externo, de ser aceito por um mestre, né? Um Mahatma. Só que nós sabemos, apesar de que o mundo de hoje, todo mundo diz hoje que está sendo instruído por algum mestre, né? Tem um Moria em cada esquina, por exemplo, mediunicamente falando. Mas a gente sabe que é puxado, né? Ser instruído por um mestre, por um guru, né, da altura dos Mahatmas, pelo menos os Mahatmas da teosofia, a gente vê que tem que ter aí um sustento, né, moral, espiritual muito grande. Então, a nossa vida talvez seja uma preparação para esse grande momento, quando ele chegar. E lendo essas duas obras, eu tive uma percepção, por exemplo, do mestre interno como a voz da nossa própria consciência. Eu acredito que esse seja o mestre mais importante, e o primeiro que a gente tem que achar é esse mestre internamente dentro da gente. Então, quando eu li essa obra, eu tive essa outra percepção. Em todas as primeiras vezes que eu li, eu percebia o mestre como um guru, né, externo, que uma hora, um dia, nós seríamos aceitos por esse guru. E, de repente, o mestre estava mais perto, quando de ocultismo prático, pulando aqui para os pés do mestre, eu vi que o mestre podia estar muito mais perto do que eu imaginava antes, né? Como a voz da nossa consciência, por exemplo, que a gente muitas vezes não escuta. É um livrinho fantástico, porque ele vai dar aqui os 4 pré-requisitos que a gente tem que desenvolver ao longo da nossa vida espiritual, porque a senda é a própria vida espiritual, né? Mas não lá depois da morte ou em algum outro lugar, é aqui, é agora. Né? Os nossos tropeços na vida são os tropeços no meio do caminho mesmo da senda, quando a gente se propõe a ter uma vida espiritual. Então, a senda a verdadeira senda espiritual não deixa espaço para eu estou caminhando nela e depois não estou, ou tal, não está, não é? O que torna o que eu acho interessante do ensinamento do ocultismo é que ele transforma a vida nessa escola. A gente ouve muito que a vida é uma escola, né? Mas o ocultismo, ele enriquece a vida da gente, porque ele traz realmente a percepção de que viver a cada momento, inclusive as nossas falhas, elas se tornam um aprendizado, né? Então, o ocultismo, ele traz valor, agrega valor à vida. O primeiro dos pré-requisitos para uma vida espiritual, no livrinho nesse livrinho aqui já fala que é discernimento. E tudo começa com esse discernimento. Você vai ver que todas as outras, os outros pré-requisitos vão depender bastante desse discernimento. Discernimento principalmente entre o que é real e o que não é real. Né? Nas escolas de filosofia do Oriente é Viveka, né? Discernimento. E o que seria real, né? O real é aquilo que não é passageiro. Né? Não é que as coisas do mundo são uma ilusão e que não mereçam nossa atenção, mas existem coisas que têm um peso maior, né? Coisas que são mais duradouras, tão duradouras que, inclusive, passam de uma vida para outra. Sobrevivem à nossa existência neste momento aqui, com essa personalidade, né? Então, nós temos que dar mais valor às coisas que são espirituais, às coisas que são duradouras, né? Coisas que estão no nosso íntimo, coisas que não dá para a gente gravar e botar na rede social, por exemplo, e hoje em dia nossa sociedade é toda voltada para isso, né? Valores realmente espirituais, valores de compaixão, valores de ter uma boa conduta, que já é uma dos 4 pré-requisitos, né? Não dá tanta importância à riqueza material, ao poder material, né?
mas sim as coisas da alma, as coisas do espiritual. Então, a primeira é discernimento, a segunda, ausência de desejos, que se traduz por abnegação, né? A ausência de desejos são a ausência de desejos pessoais. A gente precisa ter o corpo astral purificado, e ele diz, inclusive, que é muito mais fácil, quando a gente desenvolve discernimento, o verdadeiro discernimento, fica mais fácil de ter controle do nosso corpo astral e ter ausência de desejos, né? Então, se a primeira tarefinha ali, o primeiro passo, o primeiro degrau ali foi bem desenvolvido, naturalmente a gente vai deixando de ter tanto interesse nas coisas materiais, ilusórias, né? Quando eu falo material, eu não estou aqui falando mal da matéria, né? A matéria, na verdade, faz parte desse quadro. Mas é da natureza da matéria estar o tempo todo mudando. Então, se a gente se prende muito à multiplicidade, à matéria, a gente é como construir um castelinho ali na praia. Daqui a pouco vai vir uma onda e vai desmanchar. A gente tem que construir algo que seja mais sólido, que seja mais durável, né? Então, quando a gente compreende a natureza das coisas, quando a gente consegue discernir entre aquilo que dura, entre aquilo que é eterno, entre aquilo que é verdadeiramente imortal, e outra coisa interessante nas tradições é que o homem ele tem que conquistar a sua imortalidade, né? Que muita gente acha que já está pronto. Ah, não, eu sou um ser divino, Deus está em mim, pronto, acabou tudo. E, na verdade, quando você começa a fazer um estudo sério, você vê que a imortalidade é algo que os heróis conquistam depois de atos heróicos, de jornadas, né, representadas nos mitos. Então, eu acredito que o discernimento se trata disso, que vai culminar justamente nesse maior controle da ausência de desejos. Por quê? Porque quando eu tenho discernimento, eu também começo a matar o meu eu egoísta. Eu paro de querer as coisas só para mim. Eu paro de querer valorizar esse eu que está aqui, né? Foi criado pela minha mente. E, na verdade, o que existe é a humanidade. Sou parte da humanidade, né? Então, a gente entra nessa ausência de desejos. Depois, a limpeza desse desejo, desse corpo astral, vem basicamente de a gente matar o eu egoísta ao longo do caminho. Desenvolver altruísmo e combater o egoísmo. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com Adon sobre um clássico da literatura teosófica, espiritualista, ocultista, Aos Pés do Mestre, de autoria do Jiddu Krishnamurti, publicado no Brasil pela Editora Teosófica. Iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com Adon sobre Aos Pés do Mestre, publicação da Editora Teosófica aqui no Brasil e em 2 edições, edição de bolsa, edição de luxo, de autoria do Jiddu Krishnamurti. Adon, você estava falando, né? Então, primeiro bloco aí, você falou das 2 primeiras qualidades da senda espiritual. Para quem está nos ouvindo, né? Alguns pontos que talvez a pessoa às vezes não está familiarizada com esses tópicos, né? Então, a literatura teosófica fala da senda. Existe a senda natural, na qual todos nós estamos inseridos, né? A senda natural aí de evolução da humanidade, que levaria muitos íons, né? Muitas eras para atingir seu objetivo. E você tem a senda acelerada, que seria quando a pessoa se interessa pelo autoconhecimento e esses temas e ela começa a adquirir em poucas vidas, né, uma compreensão maior da nossa natureza, o que a gente está fazendo aqui, e assim por diante, acelerando o processo, por isso senda acelerada. E dizem que essa senda acelerada existiria aí senda aberta,
que é quando a pessoa estuda por conta, né, autodidata, e existiria a senda fechada, que é quando essa pessoa é aceita por um mestre. Então, o Adon falou aí dos mestres, né, os Mahatmas, da literatura teosófica, que eram seres humanos, eram pessoas, né, que conviveram na época de Blavatsky ali com ela, e que só que eram pessoas que diziam, né, que estavam livres do karma, que já haviam saído da roda do samsara, então eles selecionam alguns poucos discípulos, né. Então, esse convite, né, cada pessoa aí no seu progresso particular pode, em algum momento, ser auxiliado, sabendo ou não sabendo, né? Dizem que tem o discípulo leigo também, ou laico, né? Que é aquele discípulo que ele não sabe que está sendo orientado por um mestre, mas de longe ali o mestre está enviando as inspirações, né? Os inceptions aí, né? Para a pessoa conseguir realizar suas obras. E o Adon falou também sobre o mestre interior, a Blavatsky chama nas obras do Mahaguru, que seria o grande guru, né? Então, além desses mestres, você teria também o mestre interno, que seria nada mais do que a própria consciência humana. Então, conforme a gente vai se purificando, como ensina na tradição do yoga, né, os yamas e niyamas, cada vez mais a gente vai tendo acesso a essa inspiração direto da fonte, digamos assim. Adon, então, você falou, né, ali o livro, ele trata das qualidades do discípulo, né, para a senda espiritual. Você falou do discernimento, falou da ausência de desejos, e aí nós temos aí mais duas, né, são 4 no total, teria a boa conduta e o amor. A boa conduta que ela se subdivide em vários outros, né, Adon? Então a boa conduta, o autor apresenta ali domínio da mente, domínio da ação, tolerância, contentamento, unidirecionalidade e confiança. Fala um pouquinho para nós, então, como que o autor apresenta isso e qual o seu entendimento desses Então, a tópicos. primeira coisa, no domínio da mente, a gente vai ver aqui, o primeiro ponto é dominar a ira, né? Que não é simples, né? O domínio da ira, da raiva, porque enquanto mais a gente vai fazendo a caminhada espiritual, a gente vai se sensibilizando. O que é muito diferente do que hoje se pensa, né, nesses caminhos pseudo-espirituais, que a gente não deve se incomodar com nada, né, de que a gente tem que ser indiferente a tudo, ao lado feio da vida. Na verdade, pelo que eu estou vendo aqui, se torna mais difícil ser indiferente, né, ao que as pessoas que não estão trilhando o caminho são, né? Por quê? Porque você se torna mais sensível. Então, o caminho é um caminho de se sensibilizar, né? A gente vê, por exemplo, na nossa sociedade, a gente passa tranquilamente por uma pessoa que está dormindo na rua. Não acredito que alguém que faça a vida espiritual não consiga se sensibilizar com isso, né? Então, os nossos nervos são afetados por barulhos, né? Como ele diz aqui, por barulhos, por perturbações, né? E a gente precisa se manter centrado. Quando eu conseguir isso aí, viu, Charles, eu te aviso. Não sei se você já deve ter conseguido, não... mas eu estou o tempo todo tentando conseguir isso aqui. Bom, então, o domínio da mente tem a ver com o domínio dos nervos, né? Da ira, também da depressão. Ele fala depressão é um erro. Mas como assim? Aqui ele se refere, acredito eu, a tamas, né? A lentidão. Não sei se vocês já tiveram alguma amizade, ou conhecem alguém que vocês têm algum propósito bom, vou começar uma academia, vou fazer alguma coisa para fazer bem a minha saúde, e aquela pessoa vai lá e faz um comentário que você sente que está perdendo potência só em conversar com aquela pessoa. Né? As palavras de determinadas pessoas nos dão potência e outras nos tiram potência. De fazer, vou fazer uma dieta, vou me tornar vegetariano, né? Vou querer um relacionamento mais sério, não ter uma vida assim desregrada, uma vida íntima desregrada. Aí você vê que você fala com algum amigo, algum colega, você vê que aquela pessoa te tira potência para fazer uma coisa boa. Você não vai conseguir, eu quero ver se você vai... Eu acredito que a depressão que ele fala aqui é nesse sentido, da tristeza. A depressão é um erro, né? A gente entrar naquele momento de inércia, né? De não querer agir também. E a parte da raiva, eu acredito que seja o exagero, fazer uma relação aí com o Bhagavad Gita, né? Tem também a questão da gente manter sempre a mente calma, né?
No domínio da ação, sim, a mente também tem que estar longe do orgulho. Na página 34 ele fala sobre isso. Né? Usar o nosso poder mental sempre para auxiliar o próximo, então a gente tem que ter muito cuidado nisso. Essa questão de ter uma pessoa que a gente está vendo que está falhando, até um irmão nosso de caminhada. Aí a gente começa a lançar pensamentos sempre negativos, de ira, de raiva contra aquela pessoa. Muitas vezes a gente pensa que os nossos pensamentos não estão fazendo efeito. Mas fazer uma vida espiritual também requer vigilância pelos próprios pensamentos, para não perder muito tempo direcionando pensamentos negativos contra outra pessoa. Por quê? Porque se aquela pessoa realmente estiver suscetível, num momento sensível da vida dela, ela vai captar aquele pensamento. E vai ser pior para ela. Então, em vez disso, a gente deve direcionar para as pessoas que estão ali, que a gente está vendo que a conduta não está muito positiva, a gente tem que direcionar pensamentos amorosos, pensamentos inspiradores, para que isso possa ajudar aquela pessoa. Também tem esse ponto aí dos pensamentos. E também manter a nossa mente sempre livre do orgulho. Aqui ele fala, preserva a tua mente do orgulho, pois o orgulho provém somente da ignorância. O homem que não sabe pensa ser grande, imagina ter feito esta ou aquela grande coisa. Mas o homem sábio sabe que só Deus é grande, que toda boa obra é feita somente por Deus. Muito bonito, né? Então, o domínio da ação. Então, aqui, o domínio do pensamento vai culminar na ação. Porque toda ação, ele escreve aqui que toda ação, toda pessoa, para ser útil na senda, tem que fazer com que seus pensamentos eles se transformem em ação. Né? E quando a gente estuda o ocultismo prático, a gente vê também essa relação de a oração da vontade, né? Eu acho aquilo fantástico. Oração da vontade. Transforma tuas orações em atos, né? Então, transforma aqui teus pensamentos na boa conduta em ação. Que ação é essa? Um ponto logo iniciar aqui, que eu acho bem interessante é, não deixa de fazer coisas pequenas porque você está comprometido numa coisa grande. Se você se comprometer em fazer qualquer coisa, busca a excelência. Quase o estoicismo, né? Quase o imperador Marco Aurélio falando aqui. Quase não, com certeza é muito estoico essa verdade. Né? Busca a excelência nas pequenas coisas. Né? Se está fazendo uma coisa pequena, termina de fazer. Para não deixar de fazer aquelas coisinhas, aqueles detalhes, porque você acha que você está envolvido numa grande obra. Acho que o grande problema do buscador é que a gente, quando menos espera, a gente está dentro de uma ideia megalomaníaca de que a gente vai salvar a humanidade, de que a gente vai fazer uma coisa grande, e a gente perde muito de vista. Eu falo por mim, mas eu tenho contato com muitos buscadores, muitas pessoas de movimentos diferentes também, e eu vejo isso. Né? Às vezes a gente se perde nos detalhes da vida. Né? Em saber se relacionar bem com a nossa família, em saber se relacionar bem amorosamente, em saber ser honesto dentro do nosso trabalho, né? Do nosso meio de vida. Essas pequenas coisas é o que vão dar força para coisas cada vez maiores na nossa ação. A tolerância, né? Devemos ter tolerância para com os outros. Deve sentir perfeita tolerância por todos e um sincero interesse pelas crenças daqueles de outra religião, tanto quanto pela tua própria, porque a religião dos outros é um caminho para o Supremo da mesma forma que a tua. E para auxiliares a todos, deves a todos compreender. Existem estágios na religião, né? A obra Bhagavad Gita fala sobre isso, sobre os estágios da fé, os tipos de fé. E nós devemos ter cuidado para a gente não ser tomado de arrogância quando a gente vê um irmão de outro caminho, dentro de um estágio ainda que para nós parece ser menor, né? E a gente tem que ter cuidado para não ser tomado de arrogância, ter tolerância, ter amor. Eles ainda estão numa certa fase. Nós temos que ter esse cuidado também.
de não menosprezar outros caminhos, né? E outras formas de fé. Tem pessoas que são mais cerimonialistas, né? Outros são menos cerimonialistas, mas as pessoas ainda usam aquilo que o seu estado de consciência necessita, né? Eu digo isso por mim mesmo. Por exemplo, eu gosto de rezar. Eu já conheci alguns irmãos da teosofia que não rezam, não é importante rezar. Eu gosto de rezar. Me traz muito equilíbrio interno quando eu estou rezando. Eu gosto de fazer o terço, né? Quando eu estou fazendo o terço, eu consigo ali meditar, ver os mistérios do terço, passo a passo da vida de Jesus, trazendo o Jesus ali da história para a caminhada do Cristo interno dentro de nós, que a gente sabe que tem um Cristo, né? Então, eu particularmente me identifiquei com essa parte aqui bastante. Contentamento. O contentamento é importante porque ele se torna até algo que, na nossa vida espiritual, ele se torna até algo que apoia os outros. Contentamento não é uma coisa só nossa. Na verdade, parece que o caminho espiritual nunca é só nosso, né? Que mesmo que pareça que a gente não está caminhando com outros, a nossa evolução parece ser a evolução da humanidade como um todo. Não sei se você já percebeu isso, já teve esse insight, que para mim sempre que a gente está estudando assim, que a gente está evoluindo em algum ponto, a gente começa a crescer como ser humano. E a gente começa a nossa conduta, as nossas palavras, aquilo que a gente produz de bom, parece estar o tempo todo convidando os outros a fazer também, né? Ou até a fazer melhor. Eu acho isso muito interessante. Contentamento, por quê? Porque nós temos que ter contentamento dentro da vida espiritual. A vida espiritual não é para ser aquela coisa sempre sofrida, com aquele martírio. Aqui no Ocidente a gente tem muito esse costume, né? E é assim que a gente cai em muitos engodos. O ocidental cai em muitos engodos por causa desse sofrimento. Que os líderes, né, de certas seitas sempre incutem nas pessoas esse sofrimento para que elas não saiam dali. O que a religião oriental, nas filosofias do Oriente, normalmente constatam o sofrimento e mostram um caminho para sair. Aqui parece que a espiritualidade, a pseudo-espiritualidade, parece que aponta para o fiel um caminho de sofrimento e não quer que ele saia mais dali. Mas contentamento é muito importante, até para dar ânimo aos outros de continuarem caminhando, né? E também porque até nas nossas dificuldades nós estamos purificando o karma, se a gente realmente quer, né, alcançar um estágio evolutivo maior, apesar de que lá na ausência de desejos diz que a gente não tem que se preocupar diretamente com isso. A gente tem que fazer a nossa parte, que tendo amor, o bem pelo bem, né? Então, até as nossas dificuldades são purificações kármicas, são avanços no caminho. Unidirecionalidade, ou unidade de propósitos, tem muito a ver com a concentração. Toda a nossa vida, se a gente realmente quer fazer uma vida espiritual, a gente tem que ter um foco. E toda a nossa vida tem que estar direcionado para aquilo, para aquele norte ou para aquele oriente simbólico, aonde a gente tem que se esforçar. E encaixar o nosso dia a dia nisso é um desafio gostoso, porque assim, até a academia, que é uma coisa muito difícil, a gente começa a ver que eu preciso fazer isso para ter boa saúde, para poder fazer uma boa caminhada espiritual, né, na minha vida. Como é que eu vou ajudar os outros se eu ficar doente? Né? Se eu tiver um corpo mais forte, se eu tiver mentalmente saudável, psicologicamente saudável, eu posso servir melhor, né, ao plano divino. Então, a unidirecionalidade, eu resumiria tudo isso no foco. Toda a minha vida tem que ser para que eu siga este caminho. Os meus estudos, os meus esforços têm que estar de acordo com este caminho. Tudo tem que me dar potência nessa caminhada. Então, confiança, deves confiar em teu mestre, deves confiar em ti mesmo. Se já viste o mestre, nele confiarás plenamente através de muitas vidas e mortes. Se ainda não o viste, mesmo assim tens de tentar averiguar a sua existência e confiar nele, porque se não o fizeres,
nem mesmo ele poderá ajudar-te. A não ser que haja perfeita confiança, não poderá haver perfeita efusão de amor e poder, né? Então, uma vez que a gente encontra esse mestre, nós temos que ter confiança no guru, né? Temos que ter confiança nesse mestre. No caso, eu trouxe aqui para a questão da nossa consciência, né? Mas isso tanto serve para a voz da nossa consciência, como com certeza para os santos e sábios seres, né? Que têm essa capacidade de guiar realmente a humanidade, né? Os Mahatmas. Deves confiar em ti mesmo. Dizes que te conheces muito bem. Se assim pensas, tu não te conheces. Conheces apenas o débil envoltório externo, que frequentemente tem caído na lama, né? Então, essa confiança no mestre. Acho que a melhor forma da gente ter algum contato com os mestres é, sem dúvida, através do esforço para fazer parte das obras dos mestres, né? Aí que eu deixo um convite a quem sentir tocado no coração, não só a adquirir e ler, né, a literatura teosófica, mas também se tornar membro da Sociedade Teosófica e um trabalhador da Sociedade Teosófica, né? Trabalhador, a gente chama aqui assim, no Nordeste, não sei, um voluntário da Sociedade Teosófica, né? Trabalhando em nome do amor, servindo em nome do amor, né? Para que a gente possa ter essa ideia de fraternidade incendiando o mundo inteiro e os corações, né? Acho que esse é o grande objetivo, a fraternidade universal. Então, cheguei no amor, que é a última dos pré-requisitos, né? Primeiro, discernimento, depois nós temos que ter ausência de desejos, depois nós devemos ter a boa conduta, mas nada disso não é uma poesia que vocês já devem ter visto em algum lugar, mas nada disso é válido se não houver amor. O amor é a coroa de todas as virtudes, né? Inclusive, na teosofia, amor é amor, sabedoria, né? O amor, ele é sabedoria. Ele é a condição do sábio por excelência. Só ama perfeitamente aquele que é sábio, né? Então, o amor é esse laço, né, que une todas as qualificações e finalmente torna essas qualificações eficazes para a caminhada espiritual. De todas as qualificações, está dizendo aqui logo no início, o amor é a mais importante, pois, se for bastante forte em um homem, impele-o a adquirir todas as demais. E todas as demais, sem o amor, nunca seriam suficientes. Realmente, né? Você comentou que você acredita, né, que quando a gente progride de certa maneira, né, quando a gente estuda, busca o autoconhecimento, e o autoconhecimento no sentido orientalista era diferente do autoconhecimento na visão ocidental, né? Não é simplesmente perceber as minhas características, né? Não, é muito mais profundo que isso, é um autoconhecimento no nível transcendental, digamos, né? A busca da verdadeira essência, da verdadeira consciência. Que no pensamento oriental essas coisas não são separadas, né? No Ocidente a gente separa mais, né? O que é espiritual, o que é religioso, o que é científico, o que é psicologia, né? Para eles é tudo um pouco, ao menos no pensamento indiano, principalmente, é bastante misturado, né? Todos esses tópicos. Tem uma frase da Blavatsky sobre isso, né? O autoconhecimento é fruto de ações amorosas. Se eu não me engano, o ocultismo prático. Isso. E eu acredito, Adon, que eu tenho uma visão não dualista, né? O pensamento teosófico, geralmente, ele tem nessa característica, né? Uma visão não dualista, assim como várias filosofias indianas, como a Advaita, entre outras, né? Então, eu acredito, de fato, que nós somos, como dizia Blavatsky, uma só consciência, aparentemente fragmentada, ou seja, somos um ser, né?
ou pontos de vistas diferentes de um mesmo observador. E sendo assim, eu acredito que cada um que faça algo pelo seu próprio progresso, mesmo que esteja até isolado dos outros, mesmo que não tenha contato, de fato está auxiliando toda a humanidade. Né? E que essa seria a melhor contribuição que a gente pode dar, inclusive. Né? Porque, como dizem, né, por ignorância, nós podemos fazer o mal, né, mesmo tendo boas intenções. Exato. Aos pés do mestre, você citou agora. Sem conhecimento, podemos fazer muito, muito mal, mesmo querendo fazer o bem. Verdade. Adon, gratidão pela sua partilha. Irmão, muito obrigado. Eu que agradeço imensamente. É muito bom estar envolvido numa coisa tão maravilhosa como essa. Viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Maravilha. Nós que agradecemos a sua disponibilidade. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com Adon sobre o livro Aos Pés do Mestre, obra publicada no Brasil pela editora Teosófica, de autoria do Jiddu Krishnamurti, em 2 edições, edição de luxo e edição de bolso. Nós vamos ficando por aqui, seguimos juntos nesse aprendizado. Somos um. Muito obrigado.